Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai analisar a CSN, código na bolsa CSNA3, que é a Companhia Siderúrgica Nacional. Para quem não conhece, ela é a maior indústria siderúrgica do Brasil e da América Latina. Então a gente vê que é uma empresa que tem uma significância considerável, né, no mercado, principalmente aqui no Brasil. Ela foi fundada no governo do Getúlio Vargas, lá em 1941. É uma empresa grande aqui, com aproximadamente, vamos arredondar, 20 mil funcionários, quase isso. Enfim, só para a gente entender melhor, a CSN ela é a holding, né? E a gente tem também a CSN Mineração, que é uma das empresas subsidiárias da CSN. Só para a gente não confundir na análise aqui, né? A gente pode ver aqui, né, que a CSN Mineração é a subsidiária da CSN. Nesse caso, na análise do vídeo de hoje, a gente vai estar analisando os números da holding da CSN. Pode ser que daqui a um tempo eu grave um vídeo especificamente sobre a CSN Mineração, que daí é outra coisa, é outro balanço, né? Mas enfim, vamos entrar aqui no site da CSN, só por curiosidade, para ver um pouquinho, conhecer um pouco melhor sobre a empresa, né? Enfim, um dos mais eficientes complexos siderúrgicos integrado do mundo. A CSN atua com destaque em 5 setores: siderurgia, mineração, logística, cimento e energia. Então a gente vê que é uma empresa bem grande e bem diversificada em suas operações. Ó, mineração, uma das maiores mineradoras do país. Siderurgia, concentra a produção de aço com capacidade para 5 milhões de toneladas anuais. Bastante aço, né? Ela tem participação em 2 usinas hidrelétricas e a central termoelétrica de Volta Redonda. O minério de ferro também é transportado por via ferroviária para a usina Presidente Vargas, para produzir aço. Os trens também transportam insumos para a siderurgia. E por último, cimento. A empresa também faz cimentos. Escória da produção siderúrgica utilizada na fabricação de cimentos, trazendo enormes ganhos em sinergias entre as atividades. Então, isso aqui é mais por uma curiosidade mesmo, né, para a gente saber o que a empresa faz para ganhar dinheiro e, enfim, os produtos dela, os serviços dela e tal. Agora a gente vai para a parte mais importante, que é a análise de balanço, né, para a gente entender como que está a situação financeira da empresa, para a gente saber onde a gente está colocando o nosso dinheiro, né? Então, assim, é muito importante que sempre antes de você investir em uma ação, isso pode parecer óbvio, mas para todo mundo não é óbvio, né? Antes de você botar seu dinheiro numa ação, você tem que saber muito bem como que a empresa tá, né? Porque a ideia da bolsa é como se a gente se tornasse um sócio da empresa. Pelo menos é assim que deveria ser, né? Se você investe, por exemplo, numa ação hoje para vender amanhã ou para vender semana que vem, no meu ponto de vista, isso não é investimento, isso é especulação. A especulação tem seu papel, tal, não tem nada de errado nisso. Mas o canal aqui, ele é sobre investimentos, não sobre especulação. Então, no meu ponto de vista, o investidor, quando ele compra uma ação, não quer dizer que ele vai segurar para sempre a ação, mas ele compra visando o médio e longo prazo. Então, sempre quando você for comprar uma ação, você tem que considerar no mínimo o período de alguns meses, talvez até mesmo alguns anos, como se você realmente fosse sócio da empresa, né? Para mim, esse é um investimento sério, vamos dizer assim. Mas, enfim, já disse bastante, agora vamos direto para a análise dos números. Aqui a gente vê que a empresa tem o valor de mercado de 21 bilhões 575 milhões. Uma empresa grande já, bem consolidada.
Indicadores de valuation, preço-lucro negativo em 24,5 e preço sobre valor patrimonial de 1,21, o que significa que a empresa está sendo negociada com um ágio de 21% do patrimônio atual dela. Aqui a gente vê que esse preço-lucro está negativo devido que a empresa está tendo prejuízo, né? A gente já vai ver aqui esses prejuízos, mas enfim. Aqui a gente vê um dividendo de 22,5%. É um dividendo excelente isso aqui, né? Mas eu acredito que seja um dividendo não recorrente. Então eu acredito que o investidor que investir na CSN visando esse dividendo aí de 20% vai se frustrar, porque foi fruto de lucros não recorrentes da CSN, né? Porque quando a empresa está dando prejuízo, não tem como pagar mais dividendo, né? Que é o que a gente já vai ver em breve. Enfim, a gente vê aqui que a margem e a rentabilidade estão negativas, o ROIC positivo em quase 11%, mas o ROI negativo em 5%, margem líquida negativa em 0,6%. Vamos olhar agora dados do balanço. A gente vê que a empresa tem 16 bilhões e meio, quase, arredondando, de dinheiro em caixa e equivalentes, e uma dívida bruta de 43 bilhões e meio, arredondando. Então, é uma dívida que não é muito preocupante no meu ponto de vista. A maior parte dessa dívida é de vencimento de longo prazo. Acho que não tem muito o que se preocupar. Enfim, agora vamos nos dados do demonstrativo de resultados. A gente vê aqui que nos últimos 12 meses a empresa teve uma receita de 44 bilhões e meio, arredondando, e um lucro negativo em 880 milhões. Então a gente vê que a empresa está num momento ruim, está perdendo dinheiro aqui. Já no último trimestre, aqui de final de setembro, a gente vê que a empresa teve uma receita de 11 bilhões e 125 milhões, em linha aqui com o resultado dos últimos 12 meses. E a gente vê aqui que a empresa teve um prejuízo de 154 milhões. Pois é. Então, se a gente fosse arredondar esses 154 milhões para 150 milhões, se a gente fosse multiplicar por 4 aqui, como se fosse na base anual, seria um prejuízo de 600 milhões, né? Em vez de 880 milhões. Então, a gente pode ver que está melhorando o prejuízo, né? Se a gente for usar a calculadora aqui rapidinho, foi um prejuízo de 880 milhões. Se a gente fosse dividir por 4, se fosse se manter em constância em relação aos últimos 12 meses, era para a empresa ter tido um prejuízo de 220 milhões. A empresa teve um prejuízo de só 150 milhões. Então a gente vê que a empresa está melhorando a situação dela. Mas ainda assim não está muito bom isso aqui, né? A empresa dando prejuízo nunca é uma coisa boa, evidentemente. Mas enfim, agora analisando aqui os gráficos, a gente vê que os ativos vêm subindo ano após ano. A dívida também vem subindo ano após ano, mas se mantém estável, não chega a níveis muito preocupantes. Aqui a gente pode ver que ela é uma empresa cíclica, né? Tem momentos de queda do patrimônio, e aí a partir de 2020 tem um grande salto no patrimônio e volta a cair o patrimônio de novo. Então a CSN é uma empresa um pouco difícil de se prever por causa justamente desses ciclos, né? Às vezes a empresa dá um baita lucro e de repente está dando prejuízo, daqui a pouco o ciclo esquenta de novo, a empresa já está lucrando de novo. Então, esse tipo de empresa volátil assim, do setor de mineração, siderurgia e tal, setor de commodities, é sempre mais difícil de analisar, né? Devido a essa imprevisibilidade dos ciclos dos commodities, do aço, do ferro,
etc e tal. Aqui a gente vê a receita com uma tendência de alta ao longo do tempo. Aqui a gente vê o EBIT, a gente vê aqui oscilações, né, ao longo do tempo, subidas e altas, e aqui a gente vê que em 2021, 2022, teve um grande ciclo aqui que a empresa ganhou bastante dinheiro, né? E a partir de 2022 começou a desacelerar o ciclo. Aqui a gente pode ver muito bem, né, como a empresa ela é muito volátil. Olha aqui, a gente tem prejuízos, aí um baita lucro, prejuízo, prejuízo, baita lucro, voltou a dar prejuízo, pagou um monte de dividendo. Pois é uma empresa bem volátil, bem difícil de se prever os resultados, sinceramente, né? Enfim, por último, vamos olhar a cotação. A empresa deu uma boa subida aqui de um mês para cá, né? Quase 40%. De um ano para cá, subiu moderadamente, né? Subiu quase 10%. Nos últimos 5 anos ela deu uma boa subida aqui, apesar de que quem comprou aqui no ciclo de alta perdeu um bom dinheiro. Enfim, e essa é a análise da empresa. O meu ponto de vista é que é uma empresa interessante de fato, mas eu acho um pouco complexo de se analisar esse tipo de empresa porque é muito imprevisível. A gente vê que são lucros gigantescos e dividendos gigantescos e depois passa um tempinho, a empresa já está dando prejuízo de novo. Então, assim, pode ser que seja uma oportunidade, pode ser que seja uma opção interessante para ter no portfólio, pode. Eu recomendaria que caso se alguém for ter essa ação no portfólio, uma posição pequena, né? Não dá para montar uma posição muito grande aqui nessa ação, porque ela é muito volátil e muito difícil de ser prevista. Então, só lembrando aqui que isso aqui não é um vídeo de recomendação de ações, nem de compra, nem de venda, né? Eu faço análise de balanço e cabe a cada um interpretar o que achou da empresa, né? Eu só estou expondo os meus pontos de vista, né? Não é nenhuma dica, nem nada do tipo. Então, o meu ponto de vista é que eu particularmente prefiro outras ações porque é muito difícil prever. Como eu invisto visando o longo prazo, eu prefiro ter ações no meu portfólio que são mais previsíveis, que são mais constantes nos seus resultados. E a CSN, por exemplo, é uma empresa, para mim, demasiadamente imprevisível e não faz parte muito do meu perfil. Então é uma coisa individual, né? Não faz parte do meu perfil por causa que é muito volátil e muito difícil de prever os balanços dela.